O brado retumbante. Mas, voltemos ao momento em que Dom Pedro decidiu permanecer no Brasil, 9 de janeiro. Ciente da ruptura que viria, ele, acompanhado por José Bonifácio de Andrada e Silva, procurou articular adesões para a legitimidade de seu governo, no entanto encontrou ainda focos de resistência, principalmente em São Paulo, o que fez com que viajasse para pacificá-la. Ele saiu do Rio de Janeiro em 14 de agosto de 1822, com uma comitiva de 30 homens, chegando 12 dias depois, em 25 de agosto, pois a viagem foi feita a cavalos. Detalhes desta viagem podem ser conhecidos pela interessante pesquisa feita pelo historiador Paulo Resutti, que refez o trajeto baseando-se no relato escrito em 1864 por um dos membros da comitiva, o major reformado Francisco de Castro do Canto e Melo, irmão da Marquesa de Santos. Outro relato é feito por Antônio Sérgio Ribeiro, advogado e pesquisador, funcionário da Secretaria-Geral Parlamentar da Alesp, cujos textos podem ser acessados pelos links acima. Como mencionei, a província de São Paulo vivia um momento de instabilidades em função do delicado cenário político, o que exigia a pacificação dos ânimos. Dom Pedro em sua viagem foi visitando os povoados e fazendas de café ao longo do percurso, fazendo as alianças necessárias para o enfrentamento do cenário que se desenhava. O Vale do Paraíba concentrava o poder econômico da época, razão pela qual era uma região estratégica para dar sustentação aos projetos do governo. Já em São Paulo, Dom Pedro, assim que chegou, assumiu o governo interinamente e recompôs o poder por meio da convocação de eleições, neutralizando a forças contrárias. Em todas as ausências de Dom Pedro, a regência do Brasil era assumida pela princesa Leopoldina, que o substituía com todos os poderes, e no decorrer dessa viagem, no dia 21, a princesa recebeu de Portugal uma carta determinando que Dom Pedro suspendesse todas as suas decisões e ordens emitidas e que retornasse definitivamente à Europa, o que significava a extinção da regência e a volta da submissão do Brasil à condição de mera colônia portuguesa. A princesa convocou em caráter de urgência o Conselho de Estado para apresentar a situação inaceitável, sendo que naturalmente todos se posicionam contrários às condições impostas. Tanto a princesa como José Bonifácio escreveram cartas a Dom Pedro, expondo a situação, as quais são reproduzidas a seguir. Carta da princesa Leopoldina de 29 de agosto. Meu querido e muito amado esposo, mando-lhe o Paulo, é preciso que volte com a maior brevidade, esteja persuadido que não só amor, amizade que me faz desejar mais que nunca sua pronta presença, mas sim as críticas circunstâncias em que se acha o amado Brasil, só a sua presença, muita energia e rigor podem salvá-lo da ruína. As notícias de Lisboa são péssimas, 14 batalhões vão embarcar nas 3 naus, mandou-se imprimir suas cartas e o povo lisboense tem se permitido toda a qualidade de expressões indignas contra sua pessoa. Na Bahia entraram 600 homens e 2 ou 3 embarcações de guerra. Os ministros de Estado lhe escrevem esta carta, aqui inclusa, e assentou-se não mandar os navios para o sul porque o Lecor se desmascarou com Morato e era capaz de embarcar a tropa para Santa Catarina, a sua vinda decidirá depois se sempre quer mandá-las. Todos aqui estão bons e Maria já sai e o Manuel Bernardes a curou muito bem. Receba 1000 abraços e saudades muito ternas desta sua amante esposa Leopoldina. Carta de José Bonifácio. Senhor, as cortes ordenaram minha prisão, por minha obediência a Vossa Alteza. E, no seu ódio imenso de perseguição, atingiram também aquele que se preza em o servir com a lealdade e a dedicação do mais fiel amigo e súdito. O momento não comporta mais delongas ou condescendências. A revolução já está preparada para o dia de sua partida. Se parte, temos a Revolução do Brasil contra Portugal, e Portugal, atualmente, não tem recursos para subjugar um levante, que é preparado ocultamente, para não dizer quase visivelmente. Se fica, tem, Vossa Alteza, contra si, o povo de Portugal, a vingança das cortes, que direi? Até a deserdação, que dizem já estar combinada. Ministro fiel que arrisquei tudo por minha pátria e pelo meu príncipe, servo obedientíssimo do Senhor João VI, que as cortes têm na mais detestável coação, eu, como ministro, aconselho a Vossa Alteza que fique e faça do Brasil um reino feliz, separado de Portugal, que é hoje escravo das cortes despóticas.
Senhor, ninguém mais do que sua esposa deseja sua felicidade e ela lhe diz em carta, que com esta será entregue, que Vossa Alteza deve ficar e fazer a felicidade do povo brasileiro, que o deseja como seu soberano, sem ligações e obediências às despóticas cortes portuguesas, que querem a escravidão do Brasil e a humilhação do seu adorado príncipe regente. Fique, é o que todos pedem ao magnânimo príncipe, que é a Vossa Alteza, para orgulho e felicidade do Brasil. E, se não ficar, correrão rios de sangue, nesta grande e nobre terra, tão querida do seu real pai, que já não governa em Portugal, pela opressão das cortes, nesta terra que tanto estima a Vossa Alteza e a quem tanto Vossa Alteza estima. José Bonifácio de Andrada e Silva. Durante a permanência na província de São Paulo, Dom Pedro tinha ido a Santos, em 5 de setembro, para inspecionar fortalezas e visitar pessoas da família de José Bonifácio e regressando a São Paulo, no sábado, quando estava às margens do rio Ipiranga, foi alcançado pelo mensageiro vindo do Rio de Janeiro, Paulo Emílio Bregaro, oficial do Tribunal Militar, e hoje o patrono dos Correios do Brasil, que lhe entregou além das cartas de sua esposa e de José Bonifácio, outras 3, como a de seu pai. Dom João VI, uma com a instrução das cortes, exigindo seu regresso imediato e a prisão e abertura de processo contra José Bonifácio, e a última de Chamberlain, um amigo de confiança do príncipe. Ao lê-las, Dom Pedro, tomado por grande indignação, e em ato de energia, proclamou a todos os presentes de sua comitiva dizendo que as cortes portuguesas pretendiam escravizar a todos e que as relações a partir naquele momento estariam quebradas, concluindo a aclamação: para o meu sangue, minha honra, meu Deus, eu juro dar ao Brasil a liberdade. Brasileiros, que nossa palavra de ordem seja a partir de hoje: independência ou morte. A notícia da independência somente viria a ser conhecida no Rio de Janeiro quando da volta de Dom Pedro. No entanto, 5 dias antes da sua chegada ao Rio, mesmo sem saber, a loja Maçonaria, Comércio e Artes na Idade do Ouro, em reunião realizada no dia 9 de setembro, decidiu que Dom Pedro deveria ser aclamado imperador do Brasil, de forma que quando ele chegou, o assunto já estava resolvido, antecipando a coroação que viria a se efetivar. O título de imperador e não o de rei, já assinalava a condição de um sistema no qual o monarca viria a governar os diferentes povos do Brasil constituídos pela aceitação das respectivas províncias, assegurando certa autonomia às mesmas, numa preparação futura da estrutura republicana, o que não viria a acontecer. A maçonaria também consagrou Dom Pedro como grão-mestre do Grande Oriente Brasílico, em substituição a José Bonifácio, com sua posse em 4 de outubro de 1822, e também aclamado imperador constitucional do Brasil em 12 de outubro de 1822, com coroação marcada para dezembro seguinte. No entanto, começariam as disputas entre os dois grupos maçônicos, com Gonçalves Ledo articulando a independência com vistas à constituição de uma república, e José Bonifácio defendendo a manutenção da monarquia. O conflito levou ao fechamento por alguns dias das reuniões maçônicas. As lojas voltaram, mas o Grande Oriente foi extinto em 29 de outubro de 1822, viria a ser aberto muito tempo depois, em 24 de junho de 1831, com Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, senador Vergueiro elevado a grão-mestre.